Parashat Tazria e Metzorá. Nessas duas parashás, nós temos várias ordens de purificação. Elas começam ali em Levítico capítulo 12 e vão até o final de Levítico capítulo 15. Essas duas parashás, elas mostram várias situações onde a pessoa se tornaria impura. O resguardo, o ciclo mensal da mulher, lepra, fungos, e aqui nós temos vários exemplos de como deveria ser tratado. E todos eles era necessário um sacrifício, de um pássaro, de um cordeiro, né? E tinha um ritual. Aqui nós vemos também pela primeira vez a imposição de mãos com o azeite. Mas não era somente a imposição de mãos, era a imposição de mãos depois de todo um preparo. E aí, se nós olharmos bem, nós vemos aí que acaba saindo do contexto e virando pretexto. Até porque quem fazia isso era o sacerdote, o levita, que era responsável pelo templo. Nós não temos mais templo hoje. Nós não temos mais sacrifícios hoje. Nós não temos mais nada disso daqui. Então, para aqueles que não acreditam em Yeshua, em todas essas situações aqui, não há como você substituir. Por quê? Porque a palavra é clara. Nós não podemos acrescentar e nem tirar. Então, se eu não reconheço Yeshua como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João, se eu não reconheço Yeshua sendo aquele que levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, se eu não conheço Yeshua como Filho de Deus que tira o pecado do mundo, eu não tenho nada para fazer que possa redimir os meus pecados, a minha impureza, e possa permitir que eu adentre a presença do Eterno. Por quê? Porque existia um véu de separação para a presença do Eterno, e inclusive os sacerdotes, eles não poderiam se apresentar quando eles queriam, a qualquer momento e de qualquer jeito. Eles tinham um ritual a fazer para que eles pudessem adentrar ao Santo dos Santos. Se não tem mais tempo, o véu se rasgou de cima a baixo quando Yeshua foi crucificado. Não existe mais tempo. Não existe mais sacrifício. Essas questões de purificação não tem como substituir, porque aí eu estou fazendo acréscimo. Afinal de contas, Moisés não recebeu uma alternativa A e B. O que nós recebemos fomos o Filho de Deus, o primogênito, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. A partir do momento que eu creio e recebo o sacrifício de Yeshua sobre a minha vida, aí eu tenho livre acesso ao Pai, porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém mais vai ao Pai senão por mim. Ponto. Aí nós temos livre acesso ao Pai, nós temos alguém, né, que advoga a nosso respeito, pelas suas pisaduras nós somos curados, ele se fez maldito no nosso lugar. Ah, mas Rosângela, não existe substituição. Ué, se um animal no passado substituía o meu lugar no sacrifício, como que não existe substituição? Se para que eu fosse purificada, para que eu tivesse perdão dos meus pecados, eu tinha que sacrificar um animal, como que não existe substituição? É incoerente isso, é óbvio que existe substituição. Quem é que substituiu o meu lugar? Aquele que foi pendurado no madeiro, porque já se falava que maldito é todo aquele que for pendurado. E quando você estuda o contexto histórico sobre isso, você entende o poder do sacrifício de Yeshua. Ele se tornou maldito no nosso lugar. Então, se eu não acredito em Yeshua, se eu tenho dúvidas, se eu fico questionando se ele é filho de Deus ou não, se eu não acredito naquilo que está escrito,
por aqueles que viveram e conviveram com ele, nos fatos históricos da sua presença, então não há nada que eu possa fazer para entrar na presença do Eterno, ter livre acesso a ele e pagar os meus pecados, ou que ele apague os meus pecados. Não há mais sacrifício. Pensa quantos 1000 anos. Porque 70 anos depois de Cristo, não houve mais sacrifício. Não há mais sacrifício desde então. Entendeu? Entendeu a gravidade de quando a gente não olha para as escrituras como elas são e acredita em doutrinas de homens? Entendeu a gravidade de você se tornar um religioso e não questionar essa questão? Porque para eu ter perdão dos meus pecados, eu preciso de sacrifício. Se eu não tenho um animal, não tenho um templo, não tenho um sacerdote para fazer esse sacrifício, é isso. Mas se eu entendo, assim como milhares de pessoas na face da terra e durante esse tempo todo, creem que Yeshua é o Filho de Deus, que se colocou lá naquele madeiro no meu lugar, pelos pecados que eu já cometi, pelos pecados que eu ainda vou cometer, e que a minha obrigação é pegar esse sacrifício que ele fez e dar o meu melhor, fazer o meu melhor de acordo com a Escritura diz para eu fazer, de acordo com a Escritura me orienta, os mandamentos, não é os mandamentos que vão me santificar, eles me ajudam a trilhar esse caminho da santificação. Não faço isso porque eu sou santa, mas porque eu sou pecadora, então eu cumpro as ordenanças de Deus, de Gênesis a Apocalipse, na melhor possibilidade que eu posso, sendo imperfeita, pecadora, humana. Mas todas as vezes que eu falhar, e eu falho, eu tenho um advogado diante do Pai. Eu tenho um sacrifício. E é por causa desse sacrifício que eu recebi a misericórdia do dom da vida. E quando você tem um encontro com o Yeshua e que você entende de verdade isso, não há sombra de dúvidas. O salário do pecado é a morte. E eu já disse aqui em outros depoimentos. Quando eu passei pelo vale da sombra da morte, eu fui levada até a porta do inferno. E eu estava convicta que ali seria minha condenação, porque eu havia pecado contra o meu Deus. E naquele momento que eu olhei para aquilo tudo e vi exatamente o que eu imaginava, o que eu tinha na minha mente, como era o inferno, eu olhei para aquilo e suspirei e disse, então tá. O salário do pecado é a morte. E imediatamente, as mãos de Cristo com as chagas foram postas diante de mim e uma voz audível disse, ela não, já foi pago. Se você não entender isso, você está longe do processo de receber a graça e a misericórdia de Deus para sua vida. Você está caminhando em algum engano. Se você não entender isso, eu oro para que o Eterno fale ao teu coração e para que ele toque no teu coração e te dê uma experiência, ou quantas experiências forem necessárias, para que você entenda que ele deu o único filho que ele tinha por amor a você, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Yeshua não é um aval para nós pintarmos e bordarmos e acharmos que sempre vai ter misericórdia diante de nós. Porque ainda que a gente simule aqui nessa face da terra que estamos arrependidos, Deus vê o coração. Não vê a mente, não vê o nosso comportamento, ele vê o coração. A intenção genuína, o esforço, a verdade que há em nós. Nós não conseguimos esconder de Deus. Então não adianta você fazer um teatro que você não vai conseguir convencer a Deus. Você está mentindo a si mesmo. Que hoje essa reflexão você possa pegar Levítico de 12 até o capítulo 15 de Levítico, ler e refletir. Comparar isso daqui com toda a história de Yeshua.
com tudo que Yeshua fez. Que você possa comparar e ver a verdade que há em quem ele é. E que aquele que está sendo rumorizado a respeito da sua vinda, que será declarado por alguns religiosos, não é Yeshua. A palavra mesmo diz: muitos serão enganados. Cuidado, o tempo está chegando. Que aquele que está de pé cuide para que não caia. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom.